sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Edja, da Escola Estadual Manuel Leandro Lira. Esta aula é para os alunos do terceiro ano, está lá no livro didático de vocês, no capítulo 4, Regionalização do Espaço Geográfico Mundial. Na ciência geográfica, o conceito de região está ligado à ideia de diferenciação de áreas. As regiões podem ser estabelecidas de acordo com critérios, e estes critérios eles podem ser naturais, quando abordam as diferenças, por exemplo, de vegetação, de clima, de relevo, de hidrografia, fauna e etc., ou sociocultural, que corresponde à avaliação das condições sociais e culturais, que insere nesse contexto o Índice de Desenvolvimento Humano, que nós vamos estudar lá na frente, para explicitar como vivem as pessoas em determinado lugar. Em síntese, regionalização é você dividir um todo em partes. E para isso, você vai obedecer a alguns critérios pré-estabelecidos. Aqui nós temos o exemplo da regionalização do Brasil segundo o IBGE. Nós temos aí 5 grandes regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E ela foi assim regionalizada, ou seja, o Brasil foi assim regionalizado, atendendo a critérios pré-estabelecidos, como, por exemplo, proximidade geográfica, vegetações semelhantes. Então, ele foi regionalizado dessa forma, atendendo a critérios naturais. A regionalização do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo é uma regionalização do período da Guerra Fria. Então, era uma regionalização que obedecia a critérios ideológicos, onde nós tínhamos, de um lado, Estados Unidos representando a ideologia capitalista e, de outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas representando a ideologia socialista. Dessa forma, o mundo foi regionalizado ou classificado em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa expressão terceiro mundo, ela foi utilizada pela primeira vez pelo economista francês Alfred Salve, em 1952. Ele construiu essa observação, essa expressão, observando as desigualdades econômicas, sociais e políticas. Verificou que os países industrializados eram desenvolvidos e a sua população vivia melhor, enquanto os outros países enfrentavam muitos problemas de ordem econômica e a sua população vivia em condição não muito satisfatória. Então está aí primeiro mundo em azul, segundo mundo em vermelho e terceiro mundo em verde. Ou seja, em azul nós temos o primeiro mundo, que corresponde aos países capitalistas industrializados, ou seja, os países capitalistas ricos. O segundo mundo, aí em vermelho, representando os países socialistas. E em verde, o terceiro mundo, representando os países capitalistas não industrializados ou pobres. Está aí essa classificação: primeiro, segundo e terceiro mundo. Depois nós tivemos uma outra regionalização mundial, baseada em países ricos e pobres, ou centro e periferia. Os países periféricos seriam aqueles que dependem bastante da agricultura, agropecuária, exploração de matérias-primas e se localizam na África, América Central e Oriente Médio. Já os países centrais são os primeiros que iniciaram os processos de industrialização, como os países europeus e os Estados Unidos, por exemplo. Nós podemos observar que nessa regionalização, as preocupações mundiais elas não eram mais ideológicas, como anteriormente, em primeiro, segundo e terceiro mundo. Mas, agora, essas preocupações voltam-se às desigualdades existentes entre os diversos países, no que diz respeito ao acesso às tecnologias, à distribuição de renda e ao nível de vida das populações. Aquela regionalização anterior, primeiro, segundo e terceiro mundo, ela deixa de fazer sentido, Aí a gente já tem, em 1990, por exemplo, a extinção da União Soviética
e a queda do socialismo. Então, não fazia mais sentido aquela regionalização, visto que a gente não teria mais um segundo mundo. Então, surge essa nova proposta de regionalização de centro e periferia. Nós podemos observar nessa projeção azimutal quais seriam os países do centro, né? E quais seriam os países periféricos. E a gente tem aí uma tabelazinha ao lado, mostrando aí o PIB em bilhões de dólares de cada país desses. Estados Unidos, Japão, Alemanha, China, França, olha lá o Brasil, Rússia, Austrália e África do Sul. Então, a gente tem aí no centro, nessa cor mais arroseada, os países centrais. E nós temos aí a margem, ou seja, na periferia do sistema capitalista, os países periféricos. Na sequência, nós vamos ter uma nova forma de regionalização, que essa forma de regionalização, ela vai levar em conta os aspectos relacionados às desigualdades tecnológicas, científicas e, sobretudo, socioeconômicas entre as nações. E é a que classifica os países do mundo como desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou seja, as relações norte e sul, tendo como países do norte os países desenvolvidos e países do sul os países subdesenvolvidos. Um país desenvolvido, segundo essa regionalização, é aquele que possui um alto nível de industrialização e de renda per capita. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre esses indicadores socioeconômicos. Eles apresentam um alto IDH, nível de educação e qualidade de vida. E um país subdesenvolvido seria aquele pouco industrializado e tem uma baixa renda per capita. Nós podemos observar nesse mapa a regionalização dos países do norte, ou seja, desenvolvidos, e os países do sul, subdesenvolvidos. Mas nós observamos que essa divisão, ela não é uma linha reta e muito menos ela obedece à linha do Equador, né? Nós podemos ver claramente aí que alguns países do hemisfério norte são considerados países do sul, assim como países lá do hemisfério sul, como por exemplo Austrália, Nova Zelândia, são classificados aí nessa regionalização como países desenvolvidos, ou seja, países do norte. Essa análise ela foi feita com esses conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento e ela começa a ganhar muita importância a partir da década de 1950, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, começa a divulgar periodicamente dados estatísticos de diferentes nações do mundo, como taxa de mortalidade e renda per capita. Esses dados revelaram grandes contrastes entre as nações mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas economicamente. Nos dias atuais, sabe-se que cerca de 12% da população mundial vive em países cuja renda per capita anual é igual ou superior a 30 mil dólares, o que caracterizaria uma situação de desenvolvimento. Por outro lado, uma parcela significativa da população do planeta, mais de 40%, vive em países considerados subdesenvolvidos, nos quais a renda per capita anual é igual ou inferior a 2.500 dólares. Vamos ver um pouco agora sobre esses indicadores socioeconômicos, né? E vamos iniciar entendendo o que significa renda per capita. Per capita quer dizer por cabeça. A renda per capita ela é um dos indicadores socioeconômicos que avaliam o grau de desenvolvimento econômico de um determinado lugar. Essa média, a renda per capita, ouçam bem, é uma média, né? Essa média ela é obtida através da divisão do Produto Nacional Bruto, PNB, pelo número total de habitantes. Ou seja, a produção nacional bruta, vamos falar de país, né? De um país, dividido pela sua população absoluta, ou seja, pelo seu número total de habitantes. Essa média ela vai ser caracterizada de renda per capita. Mas observem vocês que é apenas uma média. Olha lá, é como se as duas crianças elas tivessem também
essa renda mensal. E a gente sabe que não é isso que acontece. Então, levando esse exemplo aqui para uma escala nacional ou para uma escala mundial, a gente vai ver que a renda per capita ela não é fidedigna à realidade social de determinada região. Conforme dados de 2010, os países que possuem as maiores rendas per capita são valores em dólar, né, gente? Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Suíça, Suécia. Em contrapartida, os países com as menores médias são Burundi, Libéria, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau e Malawi. Aí os países africanos, né? Vamos ver outros indicadores sociais. Nós temos um outro indicador social chamado expectativa de vida. E o que seria a expectativa de vida, professora? A expectativa de vida é a média de anos de vida de uma pessoa em determinado país, ou seja, a estimativa do número médio de anos que uma pessoa poderá viver. E a gente leva em consideração a taxa de mortalidade, que é o número de mortes por 1.000 habitantes, verificada quando ela nasceu. Outro indicador é a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é a relação entre o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade e o total de crianças nascidas vivas. Essa taxa é obtida com base no número de crianças que morrem a cada 1.000 que nascem, no período de 1 ano. E o outro indicador é a taxa de analfabetismo, que corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Então, esses indicadores também são avaliados aí em cada país. Por fim, nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí a gente tem uma imagem aí dos primeiros colocados, né? Quais são os maiores IDHs mundiais? A gente tem aí primeiro Noruega, segundo Austrália e terceiro Nova Zelândia. E o que seria esse Índice de Desenvolvimento Humano? O que é observado com esse indicador socioeconômico? Ele é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade em 3 quesitos, pessoal: a educação, a saúde e a renda. A utilização de um indicador que envolvesse outras variáveis, que não somente a questão econômica, ocorreu pela primeira vez em 1990, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Este indicador foi criado pelo paquistanês Mahbub-ul-Haq e pelo indiano Amartya Sen. Vejam aí a composição do IDH, né? O que é que vai estar observando o IDH? Os 3 fatores que eu citei anteriormente. A expectativa de vida, que é a média de vida da população, né? A educação e o PIB, Produto Interno Bruto per capita. Isso daí vai dar a indicação no padrão de vida. IDH, variação. Como é que é medido esse índice, né? O IDH é uma referência numérica que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menor é o indicador para os quesitos de saúde, de educação e de renda. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições para esses quesitos. No mundo, nenhum país possui o IDH 0 e também não possui IDH 1. Então, vejam aí, nessa imagem aí, alguns extremos, né? Noruega, veja o Brasil, e a gente tem aqui a África do Sul, Chile, a Guiana, República Centro-Africana lá em cima. Comparem aí esses IDHs. Coloquei também uma tabelazinha de índice de desenvolvimento humano, que mostra aí primeiro Noruega, segundo Austrália, terceiro Suíça, e a gente vai ver o Brasil lá, ó, 79º lugar, tá? E aí ao lado também tem um mapa, aí mostrando, segundo dados de 2012, essa distribuição de IDH no mundo, né? Começando aí do baixo, do médio, do alto, até o muito alto. Observem aí a posição de cada país.
As origens históricas do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Então, a gente tem aí que observar que a análise periódica desses indicadores socioeconômicos, como, por exemplo, o IDH, elas são muito importantes para detectar tanto o padrão de vida quanto as profundas desigualdades socioeconômicas que separam os países ricos e industrializados do norte dos países pobres e tecnologicamente atrasados do sul. E aí a gente vem com essa pergunta, né, esse questionamento, essa reflexão. Como explicar a ocorrência de desigualdades tão acentuadas quanto as observadas entre esses países, né, que eu acabei de vocês? E a resposta, de imediato, a gente já pode até chegar até ela, né? Devemos recorrer, mais uma vez, à história do modo de produção capitalista. Aí a gente vai recorrer aos capítulos anteriores já estudados, né? A divisão internacional do trabalho, que vai ter origem lá no capitalismo comercial, ela vai ser aprofundada aí no capitalismo industrial, né? Ela vai ganhar mais fôlego aí. Então, nós tínhamos no capitalismo comercial as colônias de exploração, fornecendo matéria-prima às metrópoles, que, em contrapartida, vendiam para as colônias produtos manufaturados, nessa fase que ficou conhecida como colonialismo. No capitalismo industrial, essa DIT, que foi originada lá no capitalismo comercial, ela vem a ser consolidada, né? E agora as colônias de exploração, elas continuam mandando produtos primários, agora agrícolas, minerais e fósseis, e recebendo das metrópoles produtos industrializados, ou seja, com valor agregado. A gente vai ter a DIT clássica, né, que é a Divisão Internacional do Trabalho clássica, no capitalismo financeiro, após a Segunda Guerra Mundial, onde nós temos agora não mais colônias, e sim países subdesenvolvidos não industrializados, que vão fornecer produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis, e vão estar recebendo produtos industrializados e capitais, como investimentos e empréstimos dos países desenvolvidos. E finalizando com a nova DIT, que é bem mais complexa e que nós já falamos dela anteriormente em outras aulas. Esses países subdesenvolvidos, agora industrializados, alguns tardiamente, né? A gente tem aí os emergentes nesse contexto, eles vão estar mandando para os países desenvolvidos produtos primários, produtos industrializados e capitais, juros, royalties e lucros, e vão estar recebendo desses países produtos industrializados com tecnologia superior, né? Tecnologia de ponta, vão estar recebendo também capitais, empréstimos, investimento produtivo e especulativo e tecnologias. Então, aí está a origem dessas desigualdades, né? Esses países hoje subdesenvolvidos, até mesmo industrializados e emergentes, até os tigres asiáticos, a gente tem tecnologias já de ponta lá, mas continuam sendo aí países subdesenvolvidos ou emergentes por conta de todo esse histórico do modo de produção capitalista. E você, acha que seria possível um novo modo de produção? Uma nova forma de se viver em sociedade? Bons estudos, vai lá no capítulo 4 e aprofunda esse conhecimento. Tchau, tchau e até a próxima aula.